Você sente, mas ignora. Um cansaço leve no meio do dia, uma dor que aparece e desaparece, uma falta de energia que você tenta justificar com rotina, estresse ou sono ruim. Nada parece grave o suficiente para parar tudo, então você continua. Mas enquanto você segue sua vida, o seu corpo está fazendo algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Ele está tentando se comunicar. Não com palavras, não com avisos claros, mas com sinais sutis, quase imperceptíveis. E o problema não é a ausência de sinais. O problema é que você aprendeu a ignorá-los. Seu corpo não foi projetado para falhar de repente. Ele foi projetado para avisar antes, sempre antes. Cada sistema dentro de você, do sistema nervoso ao digestivo, funciona como uma rede de alerta constante. Pequenas alterações internas geram respostas. Essas respostas aparecem como sensações, mudanças de comportamento, pequenas variações no seu estado físico e emocional. Mas no mundo moderno, você foi condicionado a tratar esses sinais como ruído, como algo secundário, como algo que pode ser resolvido depois. E é exatamente assim que o ciclo começa. Imagine por um momento o que está acontecendo dentro de você agora. Milhões de células trabalhando ao mesmo tempo, processos químicos acontecendo em velocidade impossível de perceber. Seu coração ajustando o ritmo, seus hormônios sendo liberados em pequenas quantidades, seu cérebro interpretando cada estímulo. Tudo isso está acontecendo em silêncio, mas quando algo sai do equilíbrio, mesmo que minimamente, o corpo responde. E essa resposta nunca é aleatória, ela é precisa, direcionada e quase sempre ignorada. Um dos primeiros sinais costuma ser a energia. Você acorda cansado, precisa de mais esforço para começar o dia. Pequenas tarefas parecem exigir mais do que deveriam. Isso não acontece por acaso. Energia não é apenas disposição mental, é resultado direto do funcionamento do seu metabolismo, da qualidade do seu sono, do equilíbrio hormonal e até da forma como seu corpo está lidando com inflamações internas. Quando algo nesse sistema começa a falhar, o seu corpo reduz a energia disponível, não como um erro, mas como um aviso. Depois, surgem sinais mais sutis. Sua concentração diminui, você se distrai com facilidade, aquela clareza mental que antes parecia natural começa a desaparecer. E, novamente, isso não é aleatório. Seu cérebro depende de um fluxo constante de glicose, oxigênio e neurotransmissores para funcionar bem. Pequenas alterações nesse equilíbrio podem afetar diretamente sua capacidade de foco. Mas, em vez de interpretar isso como um sinal biológico, você chama de cansaço, preguiça ou falta de disciplina. E então vem o sinal que quase ninguém associa ao corpo, o humor. Irritação leve, impaciência, desmotivação. Você acha que é psicológico, que é algo externo, mas muitas vezes é o seu corpo reagindo a mudanças internas. Hormônios, inflamações, variações metabólicas, tudo isso influencia diretamente como você se sente. O problema é que esses sinais não gritam, eles sussurram, e em um mundo cheio de distrações, o sussurro do corpo quase nunca é ouvido, até se tornar impossível de ignorar. À medida que você continua ignorando esses sinais, o corpo começa a mudar a forma como se comunica. O que antes era sutil começa a ganhar intensidade. Aquela fadiga leve se torna constante. A dificuldade de concentração começa a afetar decisões simples. O humor instável começa a interferir nas relações ao seu redor. Não porque algo piorou de repente, mas porque o corpo precisou aumentar o volume do alerta. É como um sistema que, ao não ser ouvido, ajusta a intensidade até finalmente chamar sua atenção. Um dos sistemas que mais sofre nesse processo é o sistema inflamatório. A inflamação, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é visível. Ela pode existir em níveis baixos, silenciosos, persistentes.
Pequenos desequilíbrios na alimentação, no sono ou no estresse acumulado podem ativar esse estado inflamatório interno, e o efeito disso vai muito além de dores físicas. A inflamação afeta diretamente o cérebro, alterando o humor, energia e até a forma como você percebe o mundo. Nesse ponto, o seu corpo começa a economizar energia de forma estratégica. Funções que não são consideradas essenciais no curto prazo passam a receber menos recursos. Sua disposição diminui, sua motivação cai, sua capacidade de reação fica mais lenta. Isso não é preguiça, é adaptação. O corpo está tentando sobreviver em um ambiente que ele interpreta como desequilibrado, e para isso, ele reduz o que pode ser reduzido. Ao mesmo tempo, seus hábitos começam a se ajustar sem que você perceba. Você busca mais alimentos rápidos, mais estímulos imediatos, mais formas de compensar a falta de energia. Açúcar, cafeína, distrações constantes. Esses comportamentos não surgem por acaso. Eles são respostas do cérebro tentando recuperar equilíbrio de forma rápida, mas na maioria das vezes acabam aprofundando ainda mais o problema. E então surge um ciclo difícil de perceber. O corpo envia sinais, você ignora, o corpo intensifica, você compensa com hábitos e o sistema inteiro se mantém em desequilíbrio. Esse ciclo pode durar meses, às vezes anos, sempre silencioso, sempre gradual, até que em algum momento o corpo deixa de sussurrar e começa a interromper, porque existe um limite. O corpo humano é extremamente adaptável, mas não infinito. Quando os sinais iniciais são ignorados por tempo demais, o organismo precisa tomar medidas mais drásticas para forçar uma mudança. E é nesse ponto que aquilo que antes era apenas um desconforto começa a se transformar em algo que você não pode mais adiar. Quando o corpo chega a esse ponto, os sinais deixam de ser sutis. O que antes era apenas um cansaço leve pode se transformar em exaustão constante. Aquela falta de foco evolui para uma dificuldade real de concentração. O humor instável começa a afetar decisões, relações, produtividade. Não é mais algo que você consegue ignorar facilmente. O corpo, que antes sussurrava, agora está sendo direto. Não por acaso, mas por necessidade. Isso acontece porque o organismo não tem interesse em conforto, ele tem interesse em sobrevivência. Quando ele detecta que o equilíbrio interno não está sendo restaurado, ele muda a estratégia. Ele começa a priorizar sinais que forçam você a parar. Dor, fadiga intensa, desconforto persistente. Esses não são erros, são mecanismos, são formas do corpo interromper o padrão que está levando ao desgaste contínuo. E mesmo nesse estágio, ainda existe algo acontecendo por trás de tudo isso. O seu corpo continua tentando se ajustar. Mesmo sob estresse, mesmo em desequilíbrio, ele busca constantemente voltar ao estado ideal. Cada célula, cada sistema, cada reação química ainda está trabalhando a seu favor. O problema nunca foi o corpo, o problema sempre foi a desconexão entre o que ele comunica e o que você percebe. Porque existe uma diferença fundamental entre sentir e interpretar. Você sente o cansaço, mas interpreta como falta de motivação. Sente a irritação, mas interpreta como problema externo. Sente a falta de energia, mas chama de rotina puxada. Essa distorção cria um atraso entre o sinal e a resposta, e nesse intervalo o desequilíbrio continua crescendo. Mas quando você começa a observar de verdade, algo muda. Você percebe padrões, conecta sensações com hábitos, entende que o corpo não age contra você, ele responde ao ambiente que você cria. Esse momento de consciência muda completamente a dinâmica, porque agora você não está mais reagindo no automático, você está interpretando os sinais em tempo real. E é aqui que tudo se transforma. Porque o seu corpo nunca parou de se comunicar. Ele sempre esteve enviando sinais, ajustando sistemas, tentando te manter em equilíbrio. A questão nunca foi a ausência de avisos, a questão sempre foi atenção.
E quando você finalmente começa a ouvir, você deixa de apenas existir dentro do seu corpo e passa a entender o que ele está tentando te dizer antes que seja tarde demais.